Vamos lá, pessoal. A aula passada a gente fez um exercício bem simples, tá? Mas mesmo assim é um exercício que a gente encontra facilmente no dia a dia aí, tá? Que é o dimensionamento das nossas estacas, certo? Para um determinado tipo de solo, onde o solo ele começa ruim e ele vai ficando com uma resistência maior de ponta, tá? Agora a gente vai fazer um outro exercício com esse perfil de sondagem aqui, certo? Onde mais uma vez a gente tem um solo muito ruim aqui no começo, tá? E o solo ele vai melhorando com o passar do tempo, tá? Até que ele atinja aqui uma camada que é quase impenetrável, certo? A gente vai ter aqui algumas camadas, certo? De silt argilo-arenoso aqui, silt argilo-arenoso aqui, aqui, certo? Mas a gente vai mudar aqui só a dureza do nosso solo, tá? Nosso silt arenoso e aqui o nosso silt argilo-arenoso também, ele vai ser bem mais rígido à medida que a gente vai descendo, tá? Até que ele fica com uma dureza muito elevada aqui no final, certo? Então, como é que vai ser o nosso exercício, tá? A gente vai ter aqui, certo? Um bloco de coroamento com duas estacas, tá? Essas duas estacas aqui, certo? Vão se aprofundar 8 metros, tá? E aqui elas vão arrasar 1 metro, tá? Ou seja, eu vou começar a contar o meu perfil de sondagem a partir da cota menos 1, certo? O diâmetro da nossa estaca vai ter 40 centímetros, certo? A nossa estaca ela então vai de menos 1 até menos 9 metros, certo? Que vai ser menos 9, tá? E o que é que eu quero saber? Se para uma carga de 1.900 kN, certo? Para esse perfil de sondagem aqui, se essa configuração aqui é o suficiente, ou se eu vou precisar aprofundar mais a minha estaca, ou vou precisar aumentar o diâmetro dela, tá? Vou ver se essa situação aqui ela nos atende, certo? Então vamos lá. A gente vai começar, certo? Sempre o nosso passo 1 é encontrar o nosso fator de correção, tá? Que é os nossos fatores de correção, que é o nosso F1 e o nosso F2, certo? O nosso F1 vai ser 1 mais o diâmetro da estaca dividido por 0,8, tá? Então já vai fazer F1 é igual a 1 mais o diâmetro da nossa estaca 0,4 dividido por 0,8, certo? Isso aqui vai dar 0,5, certo? Mais 1,5, tá? E o nosso fator F2 vai ser igual a 2 vezes o nosso fator F1, certo? Então, nosso fator F2 vai ser 2 vezes 1,5, que vai nos dar 3, certo? A gente sempre começa a nossa questão por aqui, sempre encontrando os nossos fatores de correção, tá? A partir daí, depois que a gente encontra os nossos fatores de correção, é que a gente vai entrar aqui na nossa sondagem, certo? Tentando entender como é que o nosso solo ele tá distribuído aqui, como é que as camadas dele estão distribuídas aqui, certo? Pronto, pessoal.
Após a gente encontrar o nosso fator de correção, certo? Que é o nosso primeiro passo, a gente vai encontrar, com o auxílio aqui do nosso perfil de sondagem, quanto de carga a nossa estaca consegue transmitir para o solo, tá? A gente vai primeiro encontrar a resistência lateral da nossa estaca, tá? Quanto a nossa estaca consegue transmitir para o solo através do atrito lateral dela, certo? E logo em seguida fazer a nossa resistência de ponta, tá? Lembrando que a nossa cota inicial aqui vai ser menos 1 metro, tá? A gente vai começar por ela. Então, no nosso perfil de sondagem, a gente vai ter essa daqui como nossa primeira camada, certo? Onde a gente vai de menos 1 metro até menos 2,80, certo? Vamos pegar essa primeira camada aqui e vamos pegar esses dois NSPT aqui como resistente para essa situação aqui. Na realidade não, esse aqui já é do 3, tá? Então se ele já é do 3, a gente não considera nesse primeiro cálculo. O que é que a gente vai considerar aqui? Esse aqui, ele tá para 1, tá pessoal? Então, nesse meio de caminho aqui, a gente só vai ter um NSPT, certo? Que é esse 2 aqui. Então, o nosso NSPT médio, certo? Vamos fazer aqui. Resistência lateral da nossa estaca, tá? Que vai de menos 1 metro até menos 2,80, certo? Vou chegar de menos 1 a menos 2,80. O que está no menos 1, certo? O NSPT do menos 1, eu não considero, tá? Nem o do menos 1, nem o do menos 3 aqui, tá? Então, o único que eu vou considerar nesse intervalo aqui é o do 2 metros aqui, tá? Sendo assim, o nosso NSPT médio, certo? Vai ser igual a 2. Certo, pessoal? Vou nem precisar fazer muita conta aqui, porque aqui eu tenho uma camada pequena, certo? Vai ser semelhante a quando eu pegar essa camada de baixo aqui, tá? São camadas pequenas. Essa aqui ela parece grande porque ela começa aqui de cima, mas com o nosso estaca ela está arrasada aqui, certo? Nosso estaca ela está daqui, de menos 1 até menos 9, certo? Menos 9 bem aqui. Nossa estaca ela está aqui, tá? Então a gente está fazendo essa primeira camada aqui. Por conta disso, a gente pega só a resistência que está entre esses dois valores aqui, da nossa camada, tá? Por isso, nosso NSPT médio só tem um valor, vai ser 2, tá? A gente vai ter aqui um solo silt argilo-arenoso, certo? A gente vai olhar lá nas nossas tabelas de Ike Veloso, certo? E a gente vai encontrar um K de 250, certo? E um alfa de 0,03, tá? Isso aqui a gente vai encontrar direto lá nas tabelas, certo? Vou passar essas tabelas lá no grupo para vocês. Tanto a sondagem quanto as tabelas eu vou passar lá no grupo, tá? Então vamos lá. A nossa resistência lateral vai ser igual a o nosso alfa, 0,03, vezes o nosso K, 250, vezes o nosso NSPT médio, 2, dividido pelo nosso fator F2, tá? Que aqui é 3, vezes o que está em contato com o solo, certo? A face da estaca que está em contato com o solo, que é π vezes d, certo? Π vezes 0,4, que é o nosso diâmetro, vezes a altura da nossa camada de solo, tá? Que aqui varia de menos 1
até menos 2,80. Isso nos dá 1,80 m, certo? Então, fazendo essa conta aqui, aqui dá 5. Aqui vai dar, tomando pi como 3,14, tá, pessoal? 0,4, 1,8. Aqui vai dar 2,26. Certo? Essa parcela. Então eu faço 2,26 vezes 5. A gente vai encontrar 11,3 quilonewtons. Certo? Isso aqui é quanto a nossa estaca consegue transferir para o solo, certo? De carga. O nosso estaca nessa camada aqui, nessa primeira camada aqui, certo? Com esse solo, nossa estaca consegue transferir para o solo 11,3 kN de carga. Tá, pessoal? Parece pouco, e é realmente pouco, mas a gente tem que levar em consideração que a gente está pegando só 1,80 m de solo, tá? Além de pegar só 1,80 m de solo, a gente está pegando um solo que é relativamente mole, certo? A gente tem um NSPT médio de 2, tá? Aqui. E o tipo de solo também dá um K e um alfa bem pequeno. Por conta disso, a gente acaba tendo uma transmissão pequena de carga para o solo, certo? Pronto, pessoal. Agora vamos para a nossa segunda camada, tá? Fizemos essas 2,80, certo? De menos 1 a menos 2,80. E agora vamos fazer essa próxima camada aqui, tá? Que vai de menos 2,80, menos 2,80 até menos 3,60, tá bom? A gente vai ficar aqui, que a nossa resistência lateral vai ser de menos 2,80 até menos 3,60, certo? Vamos trabalhar dentro desse intervalo aqui. Dentro desse intervalo aqui, o que é que a gente vai ter de resistência, tá? A gente não vai pegar aqui a resistência de 4, certo? A gente vai pegar aqui só a resistência de 3, certo? É a única que vai ter entre 2,80 e 3,60, nossa resistência de 3, aqui, tá? Aqui a gente só tem 2 golpes. Mais uma vez aqui nesse ponto a gente não teve nada, porque foi tudo absorvido aqui, certo? Então a gente vai ter só 2 golpes aqui, certo? Então vamos lá. Mais uma vez o nosso N médio vai ser igual a 2, certo? O tipo de solo ele não mudou, certo? É um silt argilo-arenoso, tá? Então a gente continua com o mesmo tipo de solo. Então isso vai nos dar um K de 250 e um alfa de 0,03, certo? Para essa camada aqui. Então a gente vai ter que a nossa resistência lateral dessa camada aqui vai ser igual a alfa 0,03 vezes K 250 vezes nosso NSPT médio, que é 2, dividido pelo nosso fator de correção 2, tá? Isso tudo vezes a face que está em contato com o nosso solo, que é π vezes d, 0,4, vezes a altura da camada, tá? Que aqui vai ser 3,60 menos 2,80, 0,8, tá? Isso aqui é a nossa resistência lateral.
para essa camada. Essa conta aqui é igual a essa que a gente já fez. A gente sabe que ela dá 5. E essa daqui vai ser um pouco menor. 3.14.4.8. Aqui vai nos dar 1, certo? 1,0048 que eu vou arredondar para 1. Então aqui a gente vai conseguir transmitir para o solo, nessa camada, 5 kN, tá? A camada de menos 2,80 até menos 3,60. Vamos para a próxima camada aqui. Essa camada aqui já é um pouco maior. Já é de menos 3,60 a menos 6,70, tá? Vai vir até aqui. Essa aqui, certo? Aqui a gente já vai ter mais valores dentro desse intervalo, tá, pessoal? Então, vamos partir para a próxima camada. Resistência lateral de menos 3,60 até menos 6,70, certo? Que é aqui, ó. 3,60 a 6,70, tá? Então, mais uma vez a gente tem o mesmo tipo de solo, então o K e o alfa são iguais, certo? 250, 0,03, certo? Então, calculando a resistência lateral nessa camada de solo, a gente vai ter alfa vezes K vezes... aqui a gente não calculou o NSPT médio, não foi? Vamos calcular aqui embaixo. O N médio vai ser igual. Aqui eu tenho 15, 18 e 18. 15 mais 18 mais 18 dividido por 3. Tá? Esse é o nosso N médio. 15 mais 18 mais 18 dividido por 3. 17. Certo? 15 mais 18 mais 18 dividido por 3, 17. Certo? Isso aqui é o nosso NSPT médio. Então, 17 aqui, dividido pelo nosso fator de correção F2, que é 3. Tá? Vezes o que está em contato com o solo, π vezes 0,4, vezes essa altura aqui, tá? Que é 6,70 menos 3,60, tá? 6,70 menos 3,60 vai nos dar 3,1, certo? Então, vamos lá, fazer aqui. Ponto 0,3, 250, 17, multiplicar isso tudo, dividir por 3. Aqui nos deu 42,5, tá? E esse outro aqui, π vezes 0,4 vezes 3,1. Aqui nos deu aproximadamente, arredondando, né? 3,89, certo? Multiplicando esses dois aqui, 42,5 vezes 3,89, vai nos dar 165, arredondar para baixo, 32 kilonewtons. Tá, pessoal? Ou seja, essa camada aqui já consegue transferir um pouco mais de carga para o solo, certo? Enquanto as outras transferiam 11, 5, essa aqui já conseguiu transferir 165,32 kN, tá? Já é uma camada um pouco mais resistente, tá certo? Pronto, pessoal, a gente chegou aqui até a camada de menos 6,70, tá? Agora vamos para a próxima camada. A gente fez até aqui e a nossa estaca ela vem até a cota de 9 metros, tá? Essa próxima camada aqui de solo, ela vem até 9,30, certo? A nossa estaca morre um pouquinho antes do final dela,
tá? Então a gente vai pegar daqui até aqui, certo? Esse aqui já, se ela fosse sentada aqui e tal, 6,70, não, esse aqui já é do 7 metros, a gente pega esse aqui também, pega esses três valores aqui, certo? O de 7, o de 8, esse de 9 a gente não pega porque é onde a estaca está sentada com a ponta, tá? Então a gente vai pegar só esses dois valores aqui para a gente encontrar o nosso NSPT médio aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a resistência lateral da camada que varia de menos 6,70 até 9 metros, certo? Que é o final da nossa estaca. Então vamos lá. Fazendo nosso NSPT médio, certo? Nossa resistência do solo médio, a gente vai ter aqui 15 e 18, tá? Então 15 mais 18 dividido por 2 vai ser igual a 15, 18 mais dividido por 2, 16,5, certo? Esse aqui é o nosso NSPT médio. Mais uma vez, o nosso tipo de solo não muda. O nosso K continua sendo 250 e o nosso alfa continua sendo 0,03, tá? Então, a nossa resistência lateral dessa camada vai ser igual a alfa vezes K vezes a nossa resistência média, 16,5, dividido pelo nosso fator de correção, 3, vezes π vezes D, que é 0,4, vezes a nossa diferença de cota aqui, tá? 9 menos 6,70, 2,30. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer nossas contas. Ponto 0, 3, 250, 16,5. Opa. Ponto 0, 3, 250, 16,5. 16,5. Multiplicar tudo, dividir por 3, vai dar 41,25. E esse outro aqui, 3,14 vezes 0,4 vezes 2,30. Vai dar aproximadamente 2,89, tá? Isso aqui eu arredondei para cima porque todos os outros já tinham arredondado para baixo, certo? Só um pouquinho aqui, não vai influenciar muito no final. Então aqui o nosso resultado vai ser 41,25 vezes 2,89. Vai dar 119,21 kN, tá? Aqui eu já arredondei para baixo. Certo? Pronto. Então a gente encontrou a resistência lateral total da nossa estaca aqui, certo? Para cada camada. O que é que está faltando? Nossa resistência de ponta aqui, certo? No local onde ela está assentada. Então vamos lá, vamos para a nossa resistência de ponta aqui. Certo? Ó, o NSPT que ela está sentado é 43, tá? Vamos guardar esse resultado aqui, certo? Aí vai fazer que a resistência de ponta da nossa estaca aqui, tá? Então, RP
vai ser igual a K, que é 250, certo? É o mesmo tipo de solo ainda que a gente vinha utilizando até agora, tá? Vezes o nosso NSPT, a gente viu que era 43, dividido pelo nosso fator de correção 1, que é 1,5, vezes o diâmetro da nossa estaca, vezes a área da nossa estaca, que está em contato com o solo, tá? Vezes 0,4 ao quadrado, dividido por 4. Tá? Nossa resistência de ponta vai ser igual a... Vamos ver quanto é que dá isso aqui. 250 vezes 43 dividido por 1,5 vai nos dar 7.166,66. E a área aqui, certo? 3,14 diâmetro ao quadrado dividido por 4. Aqui vai dar 0,1256, certo? Agora multiplico os dois valores, 7166,66 vezes esse valor aqui, vai nos dar 900,13 kN, certo? Isso aqui é quanto a ponta da minha estaca consegue transferir para o solo, tá? Então agora vamos fazer a nossa resistência total, certo? Vamos ver quanto é que deu aqui. Na primeira camada deu 11,3, 11,3 mais segunda camada deu 5, terceira camada 165,32. Segunda camada deu 5, terceira camada 165,32. Tá? Quarta camada 119,21. E a resistência de ponta 900,13. Tá? Então nossa resistência total ficou 11,3 mais 5 mais 165,32 mais 119,21 mais 900,13. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai encontrar que a resistência total do nosso estaca é de 1.200,96 kN. Certo? Para esse perfil de solo aqui, é esse valor aqui que a nossa estaca consegue transmitir para o solo. Tá? Nossa estaca, uma estaca consegue transmitir isso aqui para o solo. Vamos lá. A gente precisa transmitir uma força de 1.900 kN, certo? Então, cada estaca vai pegar metade disso. Então, 1.900 dividido por 2. 950 kN. Ou seja, cada estaca vai pegar 950 kN. Se ela resiste 1.200, então essa configuração aqui, que a gente tem de duas estacas, certo? É suficiente para essa carga aqui, tá? Então seria algo aceito. Galera, vamos ver uma outra situação aqui, tá? A gente viu aqui que a gente tem uma certa folga de resistência, certo? Então digamos que o teu cliente te pergunta: tá, Paulo, ou seja lá quem for, né? Isso aqui foi para um diâmetro de 40 centímetros da minha estaca, certo? Uma estaca redonda de 40 centímetros de diâmetro. Se eu utilizar o diâmetro de 35 centímetros, seria suficiente para suportar essa carga? Certo? Isso aqui é o tipo de pergunta que acontece muito, tá, pessoal? Depois que você chega para o seu cliente e diz que
uma coisa suficiente, ele pergunta, tá, mas eu consigo economizar um pouco mais? Certo? Para a gente fazer isso aqui é relativamente fácil. Por quê? Se você olhar aqui nos nossos cálculos, o diâmetro só vai entrar aqui, ó. Tá? O diâmetro entrou aqui, no nosso fator de correção, entrou nessa parcela aqui e só nessas parcelas aqui, ó. Tá? Depois que a gente mudou o nosso fator de correção, entrou só nessas parcelas aqui. Então, tem como a gente modificar isso aqui relativamente rápido, certo? Vamos lá. Vamos fazer o nosso novo fator de correção, certo? Nosso fator de correção, tá? Nosso fator de correção aqui foi o F1, 1 mais D dividido por 0,8, que vai fazer a mesma coisa. F1 igual a 1 mais D dividido por 0,8, certo? Sendo que aqui da outra vez a gente tinha usado 0,4, eu vou usar 0,35. Então, F1 é igual a 1 mais 0,35 dividido por 0,8, tá? Então, nosso F1 ficou 0,35 dividido por 0,8 mais 1. Aqui vai dar 1,438, certo? E o nosso fator F2 vai ser 2 vezes nosso fator F1, tá? F2 vai ser 2 vezes 1,438. F2 é igual a 2,875, certo? Então vamos lá, vamos começar a substituir nessas equações que a gente fez aqui, tá? Vou pegar uma outra folha para facilitar, porque eu já fico com essa equação aqui, eu só escrevo ela substituindo os nossos valores, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui do lado. Primeiro, nossa resistência lateral de menos 1 até menos 2,80. De menos 1 até menos 2,80, certo? Modificando aqui a nossa equação. Nossa resistência lateral vai ser 0,03 vezes 250 vezes 2 dividido pelo nosso novo fator de correção, certo? 2,875 vezes π vezes 0, opa, não é 0,4 mais, agora é 0,35 vezes 1,8, tá? Vamos primeiro montar todas as equações, depois a gente faz as contas, certo? A nossa resistência lateral agora vai de menos 2,80 até menos 3,60, certo? De novo, resistência lateral dessa camada vai ser igual a 0,03 vezes 250 vezes 2, vezes 2, tá? Dividido por 2,875 vezes π vezes 0,35 vezes a altura foi 0,8. Tá? Mais uma vez, resistência lateral, agora da camada de menos 3,60 até menos 6,70. Até menos 6,70.
2,70, tá? Então, vamos lá. Essa resistência lateral vai ser igual a 0,03 vezes 250 vezes 17, certo? Isso aqui não muda nada. Aí muda o fator aqui embaixo, 2,875 vezes π vezes o novo diâmetro da estaca vezes a altura, que é 3,10. Tá? E aqui por último, da resistência lateral, vai de menos 6,70 até 9 metros. Certo? Então, nossa resistência lateral vai ser igual a 0,03 vezes 250 vezes 16,5, certo? Isso aqui tudo, pessoal, estou tirando do exercício passado, tá? Porque só o que muda é o que é relacionado ao diâmetro. Divide por 2,875 vezes π vezes 0,35 vezes a altura, que é 2,30, tá? Pronto, de resistência lateral só. Vamos mudar aqui para nossa resistência de ponta, tá? Resistência de ponta. Nosso RP vai ser igual a 250 vezes a resistência naquela camada, 43, dividido pelo nosso fator de correção 1, tá? Nosso fator de correção 1 aqui foi, cadê? 1,438. 1,438, tá? Vezes π, vezes o novo diâmetro ao quadrado, 0,35 ao quadrado, dividido por 4. Tá? Olha como foi muito mais rápido rearmar as nossas equações, certo? Vamos agora fazer as contas. Ponto 0,3, 250, 2 vezes 2,875 dividido. Aqui dá 5,217, tá? Esse outro aqui, 3,14 vezes 0,35 vezes 1,8. Aqui vai dar 1,98, tá? Então, fazendo um vezes o outro, 5,217 vezes 1,98 vai dar 10,33, certo? Vamos para o próximo. Ponto 0,3 vezes 250 vezes 2 dividido por 2,875. Aqui vai dar 5,217, certo? Que é essa mesma conta aqui. E aqui, π vezes 0,35 vezes 0,8. Aqui vai dar 0,88, tá? Fazendo esse vezes esse, 5,217 vezes, vai dar 4,58. Certo, pessoal? Aqui virou basicamente um joguinho de conta, tá? Onde eu fico só refazendo aqui essas contas que eu já tinha feito para fazer a verificação novamente, tá? Não tem nenhum segredo não. Então vamos continuando. Esse próximo aqui, ponto 0,3, 250, 17, dividido por 2,875. Aqui vai dar 44,34, tá?
E esse outro aqui, 3,14 vezes 0,35 vezes 3,1. Aqui vai dar 3,4. Tá? Fazendo um vezes o outro. 150,756. Certo? Vamos para o próximo. Ponto 03, 250, 16,5. Multiplica tudo. Divide por 2,875. Aqui vai dar 43,04. E esse outro pedaço aqui, 3,14, 0,35, 2,3. 2,53, tá? Multiplicando aqui, 3,04 por 2,53, 108,89, tá? E aqui, para encerrar, nossa resistência de ponta, 250 vezes 43, dividir por 1,438. Aqui vai dar 7.475,66. E esse aqui, 3,14, vezes o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. 0,096, tá? Multiplicando um pelo outro aqui, 7.475,66 vezes 0,096. 717,66 quilonewtons, tá? Então agora é só a gente encontrar a resistência total, que vai ser 10,33 mais 4,58 mais 150,75, arredondei aqui, tá? Mais 108,89 mais 717,66, tá? Resistência total vai ser 10,33 mais 4,58 mais 150,75 mais 108,89 mais 717,66. A gente vai encontrar uma resistência total de 992,21 quilonewtons, certo? Para cada estaca, isso aqui, tá? Se eu multiplicar isso aqui por 2, a gente vai encontrar uma resistência das duas estacas juntas, certo? De 1984,42 quilonewtons, certo? A nossa carga atuante é 1.900 quilonewtons, tá? Então, seria suficiente eu colocar só as duas estacas de 35 ao invés de duas estacas com diâmetro de 40, certo? Duas estacas redondas de 35 ao invés de duas estacas redondas de 40. Isso aqui iria trazer um pouco de economia para a nossa obra. Tá certo, pessoal? Isso para uma fundação. Para várias fundações, a economia obviamente iria crescendo. Certo?